cabelos brancos e a diferença na hora de tingir um cabelo desse com tonalizante ou com coloração permanente, né? Aquela com amônia. Vem comigo que hoje você vai entender de uma vez por todas como cobrir um branco com perfeição. Vamos embora começar esse vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Meu nome é Bruna Bortolassi, eu sou cabeleireira e colorista e hoje nós vamos falar aqui sobre cobertura de cabelos brancos. Tudo o que você precisa saber na prática e também aqui, ó, na teoria, para você entender de uma vez por todas como nunca mais errar num cabelo branco, ok? Nós vamos dividir aqui essa aula entre teórica e prática, mas não se preocupa que vai ser tudo aqui mesmo nesse vídeo, certo? Bom, antes da gente começar, vou apresentar o perfil da nossa cliente para vocês. É um cabelo extremamente fino e com 100% de brancos. O que isso significa? Significa que 100% dos cabelos são brancos, tá? A gente sempre trabalha com porcentagem na quantidade de brancos da cabeça da nossa cliente. Essa cliente em específico não usa coloração permanente, né? Ou seja, com amônia, porque ela tem alergia. E nesse caso eu usei 6/0 de base e 6/7 de nuance para dar aquele tom amarronzado no cabelo que a minha cliente gosta, ok? Para aplicação, vocês vão estar vendo todo o processo aí agora no vídeo. Bom, então vamos lá colorir esse cabelo branco. Para começar, divisão padrão, 4 quadrantes sempre, tá? Para facilitar o trabalho de vocês. Aplicação, primeiro nas divisões e depois na horizontal, sempre de baixo para cima, para o trabalho ficar bem organizado, bem limpinho e não correr o risco de manchar tanto o comprimento quanto as pontas do cabelo, certo? Lembra, gente, aplicação sempre, tanto na parte da frente quanto na parte de trás da mecha. Vou repetir exatamente a mesma coisa nas duas laterais, então, divisões primeiro, como vocês estão vendo aí então eu venho para horizontal e aplico embaixo e em cima da mecha aí, para não faltar nenhum espacinho. E lembra sempre dividir mechas finas, gente. Se dividir mecha muito grossa, vai ficar manchado, vai faltar lugar para atingir ali, certo? Parte de trás, exatamente a mesma coisa, eu até tirei ali as presilhas, porque o próprio tonalizante já segura a divisão do cabelo, o que facilita pra gente, e sempre de baixo para cima para manter tudo organizado e aproveitar para agilizar o trabalho. Faltando 10 minutos para o tempo de ação dessa coloração acabar, nós vamos levar para o lavatório, molhar esse cabelo, massagear esse restinho de tonalizante da raiz para o meio e para as pontas, deixar passar o restinho do tempo, né, 10 minutinhos, e enxaguar de 10 a 5 minutinhos, tá? O que você achar que fica melhor na pigmentação. Normalmente cabelos mais escuros a gente deixa 10 minutinhos, cabelos mais claros 5 minutinhos. Bom, enquanto age o tonalizante lá no cabelo da nossa cliente, nós vamos entender a diferença entre tingir cabelo branco com tonalizante com coloração permanente. Então vamos lá, vou usar aqui o Flip Sharp para ajudar vocês, tá? Para entenderem. E vamos lá. Quando a gente fala de coloração nós temos um aditivo aqui que é muito importante, que é a amônia, certo? E quando a gente fala de tonalizante, nós não temos amônia, certo? E o que isso implica na hora de nós colorirmos um cabelo? O cabelo branco é um cabelo que já não tem mais melanina, ok? Então, se eu pegar aqui, ó, e desenhar um fio de cabelo para vocês, vamos lá, ó. Certo? Lá dentro desse fio de cabelo, a gente tem o córtex do fio, ok?
a gente tem aqui o córtex. E por fora desse córtex, deixa eu ajeitar aqui para vocês enxergarem melhor. Aí. E por fora desse córtex, nós temos as cutículas desse cabelo, ok? Só para vocês entenderem aqui. A cutícula do cabelo é como se fosse a porta de entrada do fio, tá? Então aqui, ó, cutícula. E aqui, ó, essa linha aqui é o córtex, ok? A cutícula do cabelo, ela é como se fosse a porta de entrada do nosso fio, certo? E onde que esse tonalizante ou essa coloração vão entrar? Em lugares diferentes. Então, o que acontece? A cutícula, ela não tem cor, ok? Ela é transparente, ok? E aqui dentro, no córtex, a gente tem uma célula que chama melanócito, onde fica a melanina. É a melanina que dá cor no fio de cabelo. Então, quando eu tenho um fio de cabelo branco, significa que este cabelo já perdeu os melanócitos e eu não tenho mais a melanina. Qual que é a diferença? Quando eu uso a coloração com um oxidante correto, ela entra no córtex do cabelo. Então eu uso coloração com amônia, ele abre a cutícula do cabelo, certo? O pigmento da nossa coloração entra lá dentro e tinge aqui, ó, no córtex. Depois, a gente faz um tratamento que fecha essas cutículas, certo? Condicionador, por exemplo, após o shampoo. E aí, o que a gente vê é a cor que está lá dentro do fio. O que acontece? Por que às vezes eu faço uma coloração e o meu fio de cabelo fica com aquela transparência, né? Parece que eu tingi, mas não tingi. Porque provavelmente é um cabelo branco mais resistente, aqui essa cutícula, ó, é mais resistente, tá? Isso é comum acontecer. Quando os fios ficam brancos, a cutícula fica mais rígida, o cabelo fica mais grosso, tá? Não é em todo mundo que acontece, mas acontece. E aí esse pigmento fica aqui na metade do caminho e ele não chega lá no córtex. Como que eu resolvo isso? Aumentando ou utilizando o oxidante, que é a água oxigenada correta. Qual que é a água oxigenada correta? Normalmente nós usamos 20 volumes, mas para cabelos extremamente resistentes, brancos, nós vamos usar 30 volumes. Como que eu vou saber qual das duas eu vou usar? Você vai avaliar o cabelo da cliente, tá? Avaliar o que vai ser melhor para a saúde e para a pigmentação do cabelo da sua cliente. E o tonalizante, Bruno? O tonalizante, galera, é o seguinte. Ele vai trabalhar na cutícula do cabelo. Por quê? Porque ele não tem a amônia que ajuda a entrar lá dentro no córtex e também o oxidante ou a água oxigenada, que é a mesma coisa, que a gente usa no tonalizante, é mais fraco. Então, o tonalizante não tem o poder de abrir a cutícula. Então, ele se torna um tonalizante, né, uma cor superficial. O que isso vai fazer na hora do resultado?
ele vai tonalizar a cutícula do cabelo. Ele é mais superficial. O que quer dizer também que o nosso tonalizante desbota com muito mais facilidade e que ele deixa assim transparência, aquele aspecto de você olha de um ângulo, ele tá colorido, você olha de outro ângulo, não está colorido. Ai, Bruna, mas e no seu caso, que a sua cliente tem alergia à amônia e utiliza tonalizante? Não tem o que fazer, ela vem retocar a cada 15 dias em média, tá? Dessa vez vocês viram aí que estava uma raiz mais longa, ela demorou um pouco mais para vir. Então, sim, demorou um pouco mais, ficou mais branco ainda. Saiu praticamente 100% da coloração de raiz mais o crescimento, ok? Deu para entender isso aqui, gente? Quando eu vou usar somente a base, então eu vou usar a base, né, cor, deixa eu explicar para vocês. Isso vai valer tanto para o tonalizante quanto para coloração, ok? Eu vou usar cor mais 1,5 vezes de oxidante. E quando eu vou usar nuance, como foi no caso hoje, né? 6/0 base, 6/7 nuance. Se você ainda tá com dúvida no que é base e o que é nuance, volta no primeiro vídeo do canal, no vídeo da semana passada, e dá uma olhada que tem tudo lá sobre cores base, tá? Não tem uma aula completa ainda sobre nuances, mas em breve vai vir. Com aquele vídeo, vocês conseguem entender isso daqui tranquilamente, tá? Então, seria 60 gramas de 6/0 mais 1 vezes 60, 60. Quanto que é metade de 60? 30. 60 mais 30, 90 gramas de oxidante, certo? Quando eu vou usar nuance, lembrando que nós estamos falando especificamente de cabelos brancos, eu tenho que ter 50% de base, certo? Vou voltar aqui, ó, para vocês, aqui no cantinho. Então eu tenho 50% de base, certo? O meu tubo não tem 60 gramas? Então eu não preciso usar 50% de base? 50% é metade, certo? Então eu vou usar 30 gramas, que foi o que eu fiz hoje, de 6/0 com 30 gramas de 6/7, ok? Lembrando que isso é quando eu vou usar um tubo inteiro de coloração ou de tonalizante. Se for menos cabelo, for um retoque somente da raiz, eu vou usar isso meio a meio, de acordo com a quantidade de produto que eu vou usar. E de OX, então, quanto que eu vou usar? Aqui, 30 mais 30 não é 60? O nosso tubo não tem 60 gramas de coloração? Então eu ainda vou usar 90 gramas de oxidante. Deu para entender até aqui? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, tá? Que eu vou ajudando vocês. E comenta aqui também o que mais você quer ver por aqui no canal. Deu para entender até aqui? Então tá bom. Bom, cresceu a raiz da minha cliente, como vocês viram aí no processo, né, de coloração na prática. O que eu vou fazer para cobrir o desbote das pontas? Ainda tem pigmento lá, como vocês viram no cabelo da minha cliente que tá guardando ali pra gente enxaguar a coloração da raiz dela. Mas tá desbotado, tá um amarelado, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o tempo de pausa recomendado para cabelos brancos, que é de 40 a 50 minutos. E quando tiver faltando 5 minutos para acabar isso aqui, a gente umedece o comprimento do cabelo e faz uma massagem puxando essa coloração da raiz para as pontas.
Foi o que eu fiz no lavatório, tá? Eu não gravei pra vocês, mas já deixando a explicação aqui. Por que a gente faz isso? A coloração e o tonalizante têm um tempo de ação, e esse tempo de ação ele não é linear, ele é variável. Então, logo que eu misturo a água oxigenada com a coloração, eu tenho um pico de ação, essa ação vai lá em cima. E conforme o tempo vai passando, essa ação vai diminuindo. Eu preciso utilizar uma água oxigenada de 20 ou 30 volumes num cabelo que é só para dar uma leve fixação de cor? Não preciso. Então eu deixo passar esse pico todo de ação do produto, vou usar o finalzinho da ação dele puxando para as pontas. É quase como se fosse uma água oxigenada de 10 volumes sendo passada ali. Não se sente seguro em puxar a coloração dessa maneira? Mistura a mesma proporção com 10 volumes ou menos, tá? Tem marcas aí como a Vela que tem água oxigenada com baixa volumagem e passa ali do meio para as pontas só para fixar pigmento. Isso é uma tonalização, tá? Tranquilo, é o mesmo procedimento que a gente faz em mechas. E aí, esse pigmento vai entrar lá no cabelo, pigmentar esse fio e a cor vai ficar uniforme da raiz às pontas. Passou 5 minutos? Enxágua bem essa coloração sem shampoo, massageia bem a cabeça da cliente, enxagou, massageou a cabeça da cliente, aí sim, entra com o shampoo, depois o condicionador e a minha recomendação, principalmente para cabelos muito finos, é que entre com acidificante aí no lavatório, para que essa cutícula contraia, o pH volte ao normal e fique tudo certinho, alinhadinho, com brilho, um cabelo super macio, certo? Então vamos lá terminar de secar esse cabelo, vocês vão ver aí depois do lavatório que eu vou fazer um corte nesse cabelo. Nessa aula eu não vou explicar sobre corte, ok? Nem sobre escova, mas vou mostrar aí a finalização para vocês verem a cobertura de branco. Sim, ficou uma leve transparência, mas essa transparência, pelo menos na primeira semana, ela é amenizada quando a gente usa base com nuance, certo? 6.0 com 6.7 nesse caso aqui em específico, ok? Então, vamos lá para vocês verem a finalização e o resultado desse cabelo. Bom, gente, então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, coloração e colorimetria para cabelos brancos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida, em te responder. Me segue lá no Instagram também, pode me mandar um direct lá. Tá tendo sempre caixinha de pergunta lá para tirar as dúvidas de vocês também. O meu arroba tá aqui embaixo para vocês verem. E deixa aqui nos comentários também o que mais você quer ver aqui no canal, qual a próxima aula que você quer que eu traga aqui para vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo ou com aquela amiga que é cabeleireiro ou cabeleireira, ou então com aquele parente, né, que tá tentando aí tingir os cabelos brancos, mas não sabe por que não tá pegando a cor, para ele entender o que tá acontecendo nesse cabelo, ok? Se inscreve no canal, que isso é muito importante, me ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e para outras pessoas que pesquisam sobre o assunto também. Eu te vejo no próximo vídeo, muito obrigada e tchau! Freezing outside, a little bit high on the feeling.